Você está cansado? Essa é uma pergunta que vai nortear o nosso estudo de hoje. Pensa aí, você está cansado? Nós temos essa experiência em relação a várias situações da vida. Nós ficamos cansados em relação ao trabalho, nós ficamos cansados em relação aos estudos. O pessoal aí da universidade, meu filho, agora mesmo, enquanto eu estou fazendo essa devocional, ele está online aí na sua aula da universidade, né? Então, nós ficamos cansados em relação aos estudos, ficamos cansados em relação à rotina, né? Aquela repetição, aquela mesma coisa de sempre. Ficamos cansados em relação a isso, ficamos cansados em relação à política, às notícias do nosso país. Hoje nós tivemos a notícia de que o ministro do STF, né, ele prescreveu aí o pedido de prisão e de fato isso aconteceu, né, do Jefferson, né, ex-deputado, presidente de partido, né, então aqui e acolá a gente tem recebido notícias da política do nosso país que tem nos deixado realmente muito tristes e eventualmente cansados, né? Então sim, o cansaço é uma experiência humana. Mas existe uma espécie de cansaço, um tipo de cansaço que é o mais intenso, o mais destrutivo de todos. Esse cansaço é o cansaço da alma. E nem sempre a gente está ligado em relação a esse tipo de cansaço. Nem sempre a gente tem consciência dele, né? Esse cansaço é um cansaço silencioso, mas ele é sufocante, ele é opressor. Né? Então, nós vamos lidar com isso hoje, nós vamos trabalhar esse assunto hoje e eu espero realmente que a palavra do Senhor possa encorajar você, você que está cansado, né? Cansado da alma, que a palavra de Deus então te dê forças, que a palavra de Deus então possa encorajar. Esse é o nosso propósito aqui da nossa devocional de hoje. E aí, então, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Mateus 11, capítulo 11, verso 28 a 30. Jesus falou sobre esse cansaço, ok? E aí a gente vai ver o que é que Jesus fala em relação a esse cansaço da alma. Vamos ler. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Amém. Gente, essas palavras são espetaculares, as palavras de Jesus em relação a esse cansaço da alma. E vamos entender aqui o que Jesus está dizendo para a gente. A gente precisa, antes de mais nada, perceber que Jesus está fazendo um convite, né? E aí, em relação ao convite, a gente sempre pergunta, pensa aí em convites normais, aí, convites que a gente recebe, convite de casamento, convite de festa, não é? O convite, quando nós recebemos, antes de mais nada, a gente precisa entender quem que está fazendo esse convite. E, como eu já mencionei, é Jesus que está fazendo esse convite. E aí, para a gente entender o porquê que ele faz esse convite, a gente precisa ir para o contexto do texto. E aí, então, a gente precisa voltar desde o verso 25. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, verso 25 até o verso 27. Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, revelastes aos pequeninos, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Jesus aqui, gente, ele está fazendo uma oração e ele dá graças ao Pai por ter ocultado aquelas coisas aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. E aí a gente se pergunta, né? Que coisas? Ele dá graças por Deus Pai ter ocultado. Ele fala isso no verso 27. Olha só, tudo foi entregue pelo Pai ao Filho, é o que Jesus está dizendo. E a respeito do relacionamento entre eles, entre o Pai e o Filho. Então, esse relacionamento que é exclusivo entre o Pai e o Filho, ele se abre em convite para aqueles quem o Filho quer revelar. Então, o que Jesus está dando graças aqui é que o Pai ocultou essas coisas. Que coisas são essas? Como eu mencionei, então, o relacionamento entre o pai e o filho, né? E o fato de o pai convidar a quem ele quer para entrar nesse relacionamento que é exclusivo. E a quem o filho quer revelar? Ele diz aqui no próprio texto, dá uma olhada, aos pequeninos. Como assim pequeninos? Esses pequeninos, eles contrastam com aqueles que são sábios. Os sábios aos seus próprios olhos são aqueles entendidos, são os arrogantes, aqueles autossuficientes. Em contraste a esses, então, são os pequeninos, aqueles que se colocam diante de Deus em dependência, não é? Ou seja, são aqueles que em fé se entregam ao Filho do Pai, ao Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Aqui são aqueles que creem em Jesus Cristo. A estes, então, Jesus ele faz o convite, né? Olha, vamos entender melhor aqui. Então, a gente viu que é Jesus quem faz o convite e ele faz esse convite para esses pequeninos. Mas é interessante que ele diz que esses pequeninos eles estão cansados e sobrecarregados. Na Almeida 21, a tradução fala de sobrecarregados, né? Aqui a tradução que eu estou usando, né, é a Almeida Corrigida Fiel, fala de oprimidos. Jesus ele não convida, gente, aqueles que se sentem justos e dignos em si mesmos. Não. O texto fala de cansados e sobrecarregados. Estes são o alvo de Jesus, do convite de Jesus. O cansado é aquele que assim ficou por conta da luta, do trabalho pesado, né? E o sobrecarregado é aquele que a imagem aqui é então do animal de carga que traz aquela canga, né? O que Jesus vai dizer mais à frente, a gente vai voltar aqui nessa imagem. É o jugo, né? O qual o texto se refere. Mas ainda assim a gente precisa entender um pouco melhor de que carga é essa, de que cansaço é esse que Jesus está se referindo. O que você acha? Bem, para entender isso, a gente precisa ver ao redor do texto, ver o contexto do texto. Logo em seguida do texto que nós lemos, no capítulo 12, é bem interessante, dá uma olhada. Os discípulos de Jesus, eles estavam colhendo espigas no sábado, né? Então, os fariseus, saduceus, os líderes religiosos, eles questionam Jesus. Olha, capítulo 12, verso 2, eles vão dizer: os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Guarde bem isso, é bem interessante. Aí, mais na frente, na sequência, no verso 10, Jesus estava numa sinagoga durante o sábado. E aí os religiosos perguntaram para ele: é lícito curar no sábado? Então, perceba aqui duas situações, né? A situação que os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas no sábado e a situação que o próprio Jesus estava curando mais no sábado. E aí os líderes religiosos, então, vão repreender Jesus, né?
O convite de Jesus, então, para ir a ele, aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, são todos aqueles, então, todos os pequeninos que são oprimidos por esses entendidos religiosos, por estes sábios aos seus próprios olhos. São aqueles, os pequeninos sobrecarregados, são aqueles que carregam um fardo pesado demais para carregar. É o fardo, então, da autoconfiança nos próprios méritos. É o fardo da autoconfiança de que, fazendo alguma coisa que é prescrita por estes líderes religiosos, pode-se então agradar a Deus. Então, é aquele pai, né, que ouve dia e noite e ele tem isso então na sua mente, que ele deve agradar a Deus, sendo um pai, um bom pai, né? Ou o filho sendo um bom filho, eu quero ser, eu devo ser um bom filho. Ou eu devo ser, eu quero ser, eu vou fazer tudo para ser uma boa esposa. E aí eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser amoroso, eu tenho que ser perdoador. Esse, queridos, é o peso, é o fardo da lei que nos causa, não eventualmente, mas sempre, exaustão, verdadeira exaustão. Porque a verdade é que o nosso coração, quando se depara com a lei, percebe que é totalmente incapaz de cumprir a lei. O problema não é a lei, o problema é o nosso próprio coração, né? Então Jesus, ele faz esse convite a esses que estão cansados, cansados de carregar um fardo, de achar que pode agradar a Deus por meio dos seus próprios méritos. E aí então que Jesus, no capítulo 11 de Mateus, no verso 28, ele vai dizer: vinde a mim. Esse é o convite. Vinde a mim. Normalmente, um convite, quando a gente recebe, é um convite para ir a algum lugar, não é? A um lugar de festa, um lugar do casamento e etc. Mas esse convite, interessantemente, não é para ir a um lugar, é para ir a uma pessoa. Você já pensou sobre isso? Sim, Jesus está dizendo: vinde a mim, né? O convite, então, não se trata também, pense nisso, de um conjunto de ideias, né? Ou um passo a passo, né? 9 passos para conquistar o bem-estar interior. Não, não. O convite é para ir a uma pessoa, Jesus Cristo. Ele que tem aquele, lembre-se da oração dele, ele que tem o relacionamento íntimo e exclusivo com o Pai. É ele que traz a solução para a nossa alma cansada. É ele que pode, somente ele que pode nos aliviar da nossa exaustão. E aí então esse convite, gente, me lembra de uma imagem intermitente no livro de Salmos. No nosso canal no YouTube, De Frente com Texto, se você ainda não conhece, dá uma olhada lá, De Frente com Texto, se inscreva e ative o sininho, que aí você vai receber aí as notificações de novos vídeos. Bem, no livro de Salmos, que nós temos trabalhado lá no De Frente com Texto toda quinta-feira, os salmistas, eles retratam Deus o tempo inteiro como o refúgio. Por exemplo, Salmo 9, verso 9, vai dizer o seguinte: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Perceba que ele relaciona refúgio com opressão. É exatamente o que Jesus está dizendo lá em Mateus 11. Deus, então, o Senhor, é um alto refúgio em tempos de angústia. Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador.
o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 90, verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quem é então este refúgio a qual os salmos se referem? Jesus está dizendo: vinde a mim. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Ele é o refúgio para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Agora perceba, na continuação, que existe uma promessa nesse convite. Lá, capítulo 11, Mateus, verso 28, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio aqui, então, é no sentido de descanso. Gente, incrível. Ele não coloca nenhuma exigência. Você já parou para pensar nisso? Ele não diz sobre obras a serem realizadas. Ele não coloca nenhuma condição a ser cumprida. Nós não precisamos subir uma escadaria de joelhos. Nós não precisamos pagar promessas. Nós não precisamos carregar uma cruz pesada de madeira nas costas, na rodovia. Não. É simplesmente ir a Ele e receber o alívio. Você já deve ter lido o livro Peregrino. Se não leu ainda, olha, é altamente recomendável. O livro Peregrino, de John Bunyan, ele retrata a jornada do personagem principal, que é o cristão. Ele é chamado assim, o cristão. Ele sai, então, da cidade da destruição rumo à cidade celestial. E é bem interessante que no início da sua jornada, quando ele então recebe a palavra pelo pregador, que é chamado de evangelista, então ele sai da sua cidade, só que ele sai ainda carregando um fardo enorme, um peso que ele não conseguiria levar por toda a sua jornada. Mas aí ele chega então no alto de uma colina, o qual tem uma cruz, e logo embaixo tem uma sepultura. E aí, então ele se dirige a esta cruz, e quando ele chega à cruz, imediatamente quando ele chega na cruz, o fardo se desprende dele e sai rolando e vai parar na sepultura. E aí, nesse momento, ele diz, totalmente aliviado de ter sido liberto, então, aí do seu peso, do fardo, né? Ele fala assim: olha só, ele me concedeu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. É isso. Quando nós vamos para Jesus, o fardo que nós levamos, ele se desprende de nós. Jesus carrega esse fardo. Ele morreu exatamente por causa disso. E aí, na continuação, vamos dar uma olhada lá no verso 29. Assim como o convite que nós recebemos, um convite do dia a dia, um convite normal de festa, de casamento, aniversário, enfim, existem explicações a respeito, né, do local, o horário, do que vai acontecer, o traje do evento. Bem, Jesus também nesse convite ele traz algumas explicações, são explicações bem interessantes. Olha só, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O convite, então, é que haja uma troca. Sim, o jugo a qual Jesus se refere é também chamado de parelha ou canga, né? Que é uma peça de madeira que é encaixada aqui no pescoço, né, do boi. E aí, a partir dessa peça de madeira, são atreladas aí a carroça ou mesmo o arado, né? Então, essa imagem que Jesus nos traz é um convite de trocar o nosso pelo dele.
né? O nosso é extremamente pesado. Mas e o dele? Bem, a gente vai ver isso mais para frente. Lá no verso 30 ele vai dizer isso melhor. Mas por enquanto, olha só a sequência aqui. Ele diz então, para tomarmos o jugo dele e aprender dele, que é manso e humilde de coração, né? Preste bem atenção aqui. Aprender de Jesus não significa imitar Jesus, né? Significa aprender com a revelação que só ele poderia conceder. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: aprendam daquilo que vem de mim, né? E o que está vindo de Jesus? Bem, ele mencionou na oração, ele é Senhor, ele é Deus soberano, não é? Ele e o Pai são um. O relacionamento entre eles é exclusivo, somente eles têm, mas perceba, ele é manso e humilde. Ele é o Rei dos Reis soberano que poderia sim impor a sua vontade, impor o que ele então determinaria, mas o que ele faz? Ele vem para nos dar alívio, ele vem para nos dar liberdade, liberdade daquilo que nos oprime, né? Como ele mesmo diz no Evangelho de Marcos, ele vem, o Senhor da glória vem para servir e nos servir com a sua própria vida, né? E aí, então, o que acontece? Olha a sequência do texto, olha só. E encontrareis descanso para as vossas almas. De que descanso Jesus está falando? Bom, uma vez que o fardo, como eu mencionei anteriormente, refere-se à opressão da nossa tentativa de autojustificação, então o alívio que Jesus nos traz é o fato de sermos aceitos por Deus por causa não dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, por causa do caráter e da obra de Cristo. Nós não somos aceitos, então, por Deus, nós não somos agradáveis a Deus por causa do nosso caráter, por sermos um bom pai, uma boa mãe, tudo isso é importante, sim, claro, sem dúvida nenhuma, mas nós não somos aceitos por Deus por causa de nós mesmos, nós somos aceitos por Deus por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, esse descanso é a libertação dessa opressão de achar que nós podemos, fazendo isso ou aquilo, ser agradáveis a Deus. E esse descanso também é o descanso sabático, é o descanso escatológico, né? E em Hebreus capítulo 4, verso 9, o autor vai dizer o seguinte: portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. O descanso acontece aqui, mas ele vai se consumar naquele dia que o Senhor Jesus Cristo nos buscar, virá nos buscar e nos levar para a cidade celestial, para a nova Jerusalém, para a comunhão perfeita com Ele e com o Pai. Então, esse é o descanso sabático. É bem interessante que existe um contraste que a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 14, verso 11, em relação àqueles que não aceitam o convite de Jesus. Aqueles que aceitam o convite de Jesus, eles então descansam, eles têm um descanso da alma. Mas aqueles que rejeitam esse convite, olha lá, Apocalipse capítulo 14, verso 11, fala assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Preste bem atenção agora, ele vai usar a mesma palavra que ele usa lá em Mateus 11. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Enquanto aqueles que
Então, ouvem, atendem o convite do mestre para o descanso, eles recebem um descanso. Por outro lado, aqueles que rejeitam esse convite, eles nunca, jamais têm descanso para a sua alma. Isso é perturbador, você não acha? Perturbador para aqueles que rejeitam e seguem rejeitando o mestre. Mas aí Jesus, no verso 30, ele continua dizendo então, porque o meu jugo, lembra lá que no verso 28 eu mencionei que iríamos voltar naquele assunto, né? Então tá aqui, Jesus está dizendo, o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Por que ir a Jesus nos dá descanso para a alma, gente? Porque o jugo dele é suave e leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Isso porque ele não faz exigências para que sejamos agradáveis a Deus. Ele não faz exigências, aquelas mesmas exigências que os líderes farisaicos, os saduceus, os escribas estavam fazendo para o povo. Ele não faz as exigências que muitos líderes religiosos hoje, nos nossos dias, fazem para o povo. Não. Ele simplesmente diz: vinde a mim. O contraste, então, aqui, gente, é o fardo da submissão, né, em relação à regulamentação do Antigo Testamento que a antiga religião judaica fazia às pessoas, que na verdade não é estritamente a antiga religião judaica. Todas as religiões hoje, elas fazem exigências para que os seus adeptos sejam agradáveis à divindade. Somente Jesus simplesmente vai dizer: vinde a mim, vem comigo, esteja comigo, e você vai encontrar descanso para a alma. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele estava tão bravo. Sim, Gálatas, os crentes da Galácia, eles estavam dando ouvidos a falsos mestres que queriam oprimi-los com exigências da lei. Eles diziam, sim, você precisa acreditar em Jesus, é verdade, mas só acreditar em Jesus não basta. Olha lá, Gálatas, capítulo 4, verso 9. Diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez, Paulo está dizendo isso para eles, né? Esses rudimentos fracos e pobres. Que rudimentos é esses que Paulo se refere, que são fracos e pobres, e que eles se colocavam novamente para o quê? Para servir. Lembra então da canga, lembra então do jugo, do fardo, né? Que rudimentos são esses? Ele vai falar, verso 10, Gálatas 4, 10, olha só. Guardais dias, meses, tempos e anos. São aqueles que dizem que você tem que guardar o sábado para agradar a Deus. São aqueles que dizem que você precisa dar o dízimo para agradar a Deus. São aqueles que dizem isso ou aquilo, você precisa ser isso ou ser aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, se você quiser agradar a Deus. Esse é o fardo da religiosidade que nos oprime e que nos cansa a alma. E aí Jesus, de maneira mansa e humilde, ele nos convida, simplesmente dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite de Jesus para cada um de nós que estamos cansados e sobrecarregados. E diante disso, então, gente, vamos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, todos nós temos frustrações quanto ao nosso passado, né? É uma situação que deveríamos ter agido diferente,
quanto ao nosso cônjuge, talvez um filho que deveríamos ter instruído de maneira diferente, de maneira bíblica, diferentemente do que nós fizemos. Talvez uma decisão profissional que trouxe sofrimento para a nossa família. Esse é um fardo que nós levamos e só pode ser aliviado quando nós vamos a Jesus. Não tente aliviar esse fardo por você mesmo. Nós somos tentados o tempo inteiro a aliviar esse fardo confiando na nossa própria capacidade, confiando em nossos próprios méritos. Querido, esse é um fardo insuportável de se levar. E aí nós dizemos, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou ir à igreja regularmente. Eu vou assistir todas as lives da igreja, todas as devocionais, todos os dias. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou fazer jejum. Gente, tudo isso é muito legal, tudo isso tem o seu lugar, mas nada que nós façamos ou sejamos pode nos fazer agradáveis a Deus. Somente o sacrifício de Cristo, somente a nossa fé, a nossa confiança no sacrifício de Cristo nos faz agradáveis a Deus. E aí nós somos libertos deste fardo. Uma outra coisa para a gente pensar é que muitas vezes nós contribuímos para o peso do fardo de outros. Assim como os fariseus e saduceus contribuíam para aumentar o peso no fardo das pessoas da época de Jesus. Assim, nós podemos também contribuir, né? É quando nós não aplicamos o evangelho para nós mesmos, e aí, não aplicando para nós, não podemos aplicar para as pessoas que estão ao nosso redor. São cobranças pesadas em relação, então, aos erros da nossa esposa ou marido, são cobranças pesadas em relação aos erros dos nossos filhos, dos nossos amigos, pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu quero te convidar a lembrar-se que você um dia recebeu o convite de Jesus, de ir até Ele, de receber o descanso que só Ele pode dar. Então você conhece o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, você pode aplicar esse Evangelho que foi aplicado a você, você pode aplicar a outros ao seu redor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você já fez isso, graças a Deus por isso. Se você ainda não fez, eu quero te encorajar nesse momento a fazer isso, a ir a Jesus, entregando a Ele o seu fardo, confiando nos méritos dele para ser agradável a Deus. E mesmo você que já fez isso, eu quero te convidar a continuar a fazendo isso, a continuar aplicando o Evangelho todos os dias na sua vida, a continuar indo a Jesus, assim como o cristão de John Bunyan, ele subiu a colina e foi a Jesus. Isso é a confiança, é confiar em Cristo para ser agradável a Deus. Nós temos que confiar em Jesus para a salvação e confiar em Jesus para a nossa santificação. Então quero convidá-lo a fazer isso nesta noite, nesse momento, para a glória do Senhor.